Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, hoje vídeo de número 3 do nosso mini curso da petição nota 10 da segunda fase do AB. Então vem comigo. Olha só, pessoal, o vídeo mais importante, na minha opinião, da nossa série de vídeos para a segunda fase da OAB, para você fazer a petição inicial nota 10 na segunda fase do OAB. Então, para poder assistir todos os vídeos, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações, e também se inscreva nas nossas redes sociais, o endereço tá aqui embaixo. Olha só, uma das maiores dúvidas dos meus alunos é a seguinte: devo fazer um rascunho ou não para a segunda fase da OAB? Eu sempre respondo que isso é algo muito particular de cada um, mas que geralmente não dá tempo para você fazer um rascunho mesmo, para você transcrever toda a peça. Por que não dá tempo? Porque você só tem 5 horas. É isso mesmo. 5 horas é pouquíssimo tempo. Porque olha só, você vai ter que fazer uma peça prática profissional que são 5 folhas. Você vai ter que responder 4 questões com letra A e B, talvez até C, uma folha para cada. Então são 9 páginas. É muita coisa para se fazer em 5 horas. Se você fizer um rascunho completo de 5 páginas, ainda ter que transcrever todo esse rascunho, provavelmente vai faltar tempo para você responder corretamente as suas questões. Então a minha sugestão é a seguinte: você vai fazer somente um esqueleto da sua peça, vai colocar toda a fundamentação jurídica e aí você vai responder depois as questões. Terminou de fazer todas as questões, aí sim, com calma, você vai começar a redigir a sua peça e você vai ver que esse trabalho de redigir vai ficar muito mais fácil, porque no esqueleto você já vai ter o passo a passo de tudo que você vai fazer. Então olha só, vou colocar aqui na tela um exemplo, tá? Eu peguei uma prova bem antiga de direito do trabalho, somente para servir de exemplo mesmo, mas você pode utilizar isso aqui para todas as disciplinas, independente da sua disciplina, siga esse mesmo esqueleto. Olha só, essa prova aqui de direito do trabalho, eu abri um arquivo aqui no Word, que é onde a gente vai fazer o nosso esqueleto. Aqui no esqueleto, a primeira coisa que você vai colocar é o nome da peça. Então aqui, nesse caso, vamos colocar aqui que é uma petição inicial. Primeira coisa. Depois você já vai colocar qual é o fundamento jurídico. Se você tiver numa prova de direito civil, de direito tributário, por exemplo, em que você vai utilizar o CPC, você vai já anotar aqui o artigo 319. No caso do direito do trabalho, você já vai deixar anotado o artigo 840, parágrafo 1º, que é o fundamento legal. A gente falou sobre isso no vídeo passado. Mas vamos lá. Então aqui você vai começar a ler a peça e aí todas as teses que você identificar, você vai anotando ali qual vai ser o nome dessa tese que você vai fazer. Aqui você tem que colocar muitos detalhes, por exemplo, que você tem que colocar endereçamento, qualificação. Olha, talvez nem seja necessário, porque são questões muito simples. Então, isso você já sabe que você tem que fazer. Mas é claro, se você quiser colocar para você garantir que você não vai errar, coloca o seguinte: endereçamento, qualificação, autor, nome da peça mais fundamento. Tá, escreve isso no seu caderno mesmo, tá? Finge que essa tela aqui é o seu caderno. Nome da peça mais fundamento. Aí depois você coloca qualificação do réu e aí você vai começar a fazer seus tópicos. Nesse caso aqui, por exemplo, olha só, a gente analisando a situação aqui, a gente consegue encontrar um tópico, vai falar, por exemplo, do intervalo intrajornada, que era uma empregada doméstica que não recebia o completo intervalo intrajornada. Então vou anotar do intervalo intrajornada. Aqui eu já anoto também quais são os fundamentos jurídicos que eu vou utilizar. Então achei um tópico, pego o meu vademecum, vou lá no índice, pesquiso, já olho, aqui tem um artigo que fala isso, olhe se tem remissão embaixo, vou nas súmulas, vou nas orientações jurisprudenciais, volto lá na Constituição Federal. Então aqui é o trabalho manual mesmo de pesquisa, é nesse momento. Pessoal, para fazer esse esqueleto, você pode reservar tranquilamente umas 2 horas, porque olha só, gasta 2 horas com o esqueleto, porque você vai pegar todos os fundamentos jurídicos, depois você gasta 2 horas com as questões, meia hora para cada questão, e depois em 1 hora você consegue redigir a peça tranquilamente. Faça os testes aí nos seus simulados, na sua residência. Tenho certeza que 1 hora você consegue redigir tranquilamente a peça se você tiver um esqueleto bem feito. Mas vamos supor que a gente tenha achado algum fundamento aqui na Constituição Federal, então coloco lá artigo
artigo 7º, por exemplo, da Constituição Federal, mais o artigo 71 da CLT, por exemplo. Já estou anotando ali no meu esqueleto qual é a fundamentação jurídica. Então, aqui é o trabalho que vai realmente demorar muito tempo. Volto lá para a peça, vou analisar a peça. Ah, aqui teve tal situação, deixa eu ver aqui se tem mais alguma tese. Ah, quero uma empregada doméstica que viajou com a família. Então tem uma tese aqui. Então vamos lá, a gente vai anotar. Do adicional pelo labor em viagem. Ok, volto para o meu vadimécum, vou pesquisar. Ah, agora eu vou lá na Lei Complementar 150 de 2015. Aqui eu pesquiso até encontrar o fundamento. Se eu achei 2, 3, 4 fundamentos jurídicos, vou anotar todos os fundamentos jurídicos que eu encontrei aqui. Então nesse caso aqui, eu achei o artigo X da Lei Complementar 150 de 2015. E assim sucessivamente. Beleza. Fiz todas as teses. Vamos supor que foram 7 teses. Coloquei as 7 teses aqui. Fiz a pesquisa no meu vadimécum de toda a fundamentação jurídica. E aí eu vou prosseguir. Ok, não tem mais nenhuma tese. O que eu tenho que fazer ainda nessa petição inicial? Ah, eu tenho que fazer pedidos. Então vou anotar aqui. Pedidos. O que eu tenho que pedir? Aí você vai lembrar. Eu tenho que pedir a procedência. Eu tenho que pedir a notificação ou então a citação. Eu tenho que pedir honorários. Eu tenho que pedir justiça gratuita. Gratuita. Vou pedir, sei lá, uma tutela antecipada. Vai lembrando, tudo que você tem que pedir. Eu tenho que pedir a produção de provas e eu tenho que fazer um encerramento. Ok, esse é o seu esqueleto. No seu esqueleto você anotou qual é a peça, anotou o fundamento, anotou que você tem que colocar o endereçamento. Aqui você já pode até colocar onde que é o endereçamento. Nesse caso aqui, por exemplo, ele fala que era Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Só anota, qualificação autor, nome da peça mais fundamento, que você tem que lembrar, qualificação do réu. As teses, mais uma vez, coloca qual vai ser o título da sua tese, do seu tópico. Mesmo que você não vá dividir a sua peça em tópicos, tá? Geralmente direito civil não se divide assim tanto, mas você tem as teses, pelo menos 1 ou 2, 3 teses talvez vai ter na sua peça. Você coloca qual é a tese e já coloca quais são os fundamentos jurídicos. E aí você anota aqui todos os fundamentos jurídicos. Talvez no final você vai ter anotado aqui 20, 30 fundamentos jurídicos. Pessoal, a ideia é a seguinte: nesse momento você usa o vadimécum, pesquisa. Na hora que você for redigir a sua peça, você nem vai precisar pesquisar mais no vadimécum, porque já está anotado. Aí qual que é o detalhe? Encontrei aqui, por exemplo, que é o artigo 71 da CLT que eu vou utilizar. Eu já falei para vocês que vocês podem levar clipes para a hora da prova. O que você vai fazer? Lá no artigo 71 da CLT, coloca um clipezinho na folha, porque na hora de você achar para transcrever, você vai ter que ler o artigo, não vai? Para poder parafrasear ele, por exemplo, vai ficar mais fácil de você estar pesquisando. Colocou o clipezinho aqui, você já vai saber, opa, ali naquela página tem alguma coisa que eu tenho que fundamentar. E aí na hora que você for transcrever, você não tem mais que ficar pesquisando nada. Por isso que eu falo que em 1 hora dá tempo de transcrever, porque toda pesquisa você já fez e já tá no seu esqueleto. Então chegou lá na hora de redigir mesmo a prova. Então vamos lá. Terminou de fazer o seu esqueleto, já pesquisou tudo no vadimécum. Agora eu vou redigir a peça. O que eu vou fazer? Pego o meu esqueleto, coloco aqui de um lado, na minha prova eu começo. Ah, tem que fazer um endereçamento? Legal. Ao juízo do trabalho da cidade de Natal. Olho no meu esqueleto. Ah, tem que fazer qualificação do autor. Fulano de tal, brasileiro, estado civil, RG, CPF. Ah, tem que colocar o nome da peça. Reclamação trabalhista, com base no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Ah, tem que fazer qualificação do réu. E aí sucessivamente. Próxima tese aqui, tem que fazer agora uma tese sobre o intervalo intrajornada. Comece a escrever. Vou ensinar para vocês como fazer as teses, tá? Calma, ainda vai ter vídeo sobre isso. Só que aí eu já vou ter que, opa, nessa tese eu tenho que usar o artigo 7º e tenho que usar o artigo 71 da CLT. Já pesquisei ele antes. Então agora, basicamente, vou abrir lá no artigo 71 da CLT e vou estar fazendo a paráfrase dele. Vou estar explicando ele, aplicando ao caso concreto. Vai ficar muito mais fácil. Então, não acho uma boa você fazer um rascunho completo. Você conseguir fazer um esqueleto dessa forma que a gente mostrou aqui, para você lembrar tudo que você tem que colocar na sua peça e principalmente colocar todos os fundamentos, você vai ganhar muito tempo. E lembrando que o que aprova não é a forma, então não se preocupe em fazer uma petição muito bonita nem nada disso. Você tem simplesmente que ter uma letra que é legível e você tem que acertar as teses. É nos fundamentos que está a sua aprovação. Então, só para
recapitular. Vai colocando no seu esqueleto tudo que vai ter na sua peça, todo o fundamento jurídico, e aí depois, na hora de transcrever, de redigir a sua peça, tenho certeza que isso vai ficar muito mais fácil. Faça um teste no seu próximo simulado e comenta aqui embaixo se essa técnica ajudou ou não, ok? Vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.